Algumas regras são tão óbvias que ninguém deveria ignorá-las, mas sempre tem alguém que insiste em desafiar o bom senso com resultados trágicos. Número 1. O canhão humano imbecil. Era 4 de julho de 2015, em Tampa, na Flórida. O céu da noite já estalava com os primeiros fogos ao longe, enquanto os bairros se preparavam para suas próprias exibições. Música alta, risadas e cheiro de churrasco enchiam os quintais da cidade. Para um grupo de amigos reunidos em uma festa, porém, o fim não viria com luzes coloridas no céu, mas com uma morte evitável e presenciada de perto. Daniel Morales, de 27 anos, trabalhava em turnos puxados num galpão perto do porto. Seus colegas o descreviam como alguém que gostava de ser o centro das atenções e que sempre forçava os limites para arrancar risadas. Fora do trabalho, ele alimentava sua reputação com desafios perigosos e palhaçadas em festas, convencido de que nada poderia atingi-lo. Os amigos toleravam, mesmo já tendo visto ele escapar por pouco de sérios acidentes antes. Em cada festa, Daniel disputava por quem causava a risada mais alta, o truque mais ousado, a ideia mais idiota. Na Flórida, onde fogos de artifício são baratos e fáceis de encontrar, eles se tornaram adereços perfeitos para suas performances. Já havia mexido com morteiros antes, tratando como brinquedos e não como explosivos. As advertências técnicas nas embalagens para ele mais pareciam provocações do que alertas. Naquela noite, a festa rolava no quintal de uma casa nos arredores de Tampa. As bebidas corriam soltas, a música tocava alto e o pessoal montava cadeiras de plástico para assistir ao show improvisado de fogos. Vários convidados levaram tubos e bombas grandes, do tipo que precisa ser fixado firmemente no chão antes de acender. Quando Daniel viu aquilo, enxergou a chance perfeita para se exibir. Ele disse que conseguiria lançar um daqueles fogos da própria cabeça, chamando o truque de o maior canhão humano da história. Alguns riram, outros pediram para ele parar com a idiotice, mas ele transformou os avisos em parte do show. Ignorou as tentativas de dissuasão, inclusive quando um amigo tentou arrancar o tubo da sua mão. Toda a montagem já era um desastre anunciado. Morteiros são feitos para subir a partir de uma base estável, com uma carga que impulsiona o projétil antes de ele explodir no ar. Colocar isso sobre a própria cabeça remove qualquer estabilidade, aumenta as chances de falha e posiciona o crânio no ponto exato de ignição. Algumas pessoas sacaram os celulares, achando que ele se assustaria e desistiria na última hora. Em vez disso, Daniel equilibrou o tubo, se agachou fazendo pose e acendeu o pavio. O artefato não reagiu como esperado. Primeiro, soltou um chiado fraco e teve uma pausa de uma fração de segundo, o que alguns depois chamaram de falha técnica. Em seguida, a carga de propulsão explodiu diretamente contra a cabeça dele. O tubo ainda se moveu de lado, canalizando toda a força contra o crânio. Testemunhas contaram que Daniel caiu no chão antes mesmo das pessoas entenderem o que havia acontecido. Após o chiado, veio um estrondo ensurdecedor, seguido do corpo dele desabando. O sangue se espalhou rápido e os gritos tomaram conta. Alguns correram, outros ficaram paralisados e alguns poucos ligaram desesperados para a emergência. Os socorristas chegaram em minutos, mas não havia nada que pudessem fazer. A explosão foi fatal no momento do impacto, com ferimentos devastadores. O quintal ficou em silêncio, cortado apenas pelos soluços das pessoas e os sons distantes de fogos ao redor da cidade. As autoridades não convocaram coletiva nem divulgaram o caso para a imprensa. Apenas acrescentaram discretamente uma nova linha nos panfletos de segurança pública, citando um homem de 27 anos do condado de Hillsborough como exemplo anônimo de uso incorreto de fogos. A decisão de não citar o nome irritou alguns,
que achavam que a história precisava ser contada com clareza. Outros preferiram o anonimato, achando que isso poupava mais dor à família. Número 2. Presa no lavador de carros. Era dia 19 de agosto de 2016, em Houston, no Texas. O calor típico do fim do verão ainda pairava no ar mesmo após o anoitecer, misturado ao brilho dos letreiros neon e ao barulho constante dos carros nas rodovias. Num pequeno centro comercial nos arredores da cidade, as luzes de um lava-rápido automático, aberto 24 horas, iluminavam a noite. O que começou como uma simples parada, terminou como uma lição fatal sobre o que acontece quando a pressa vence o bom senso. Melissa Ramírez, com 34 anos, era cabeleireira em um salão movimentado na Westheimer Road. Era conhecida por ser falante, cheia de opinião e por se orgulhar de cortar caminhos que os outros não cortavam. Amigos e parentes sabiam que ela zombava de regras e achava avisos de segurança ridículos, dizendo que as normas existiam só para quem tinha medo de pensar por conta própria. Esse jeito atravessado transbordava para a vida cotidiana. Ela dirigia acima do limite de velocidade, improvisava concertos inseguros em casa e raramente deixava a cautela atrapalhar sua pressa, mesmo que, aos olhos de quem prezava pela segurança, ela parecesse completamente sem noção. O lava-rápido em questão tinha um funcionamento simples, mas exigia obediência. Um sistema com esteiras puxava os carros por túneis cheios de jatos de alta pressão, escovas giratórias e rolos de espuma. Havia sensores e placas de sinalização por todo lado, alertando os motoristas a não saírem do carro após o início do processo. As partes móveis podiam esmagar com facilidade qualquer pessoa no caminho. Melissa já tinha usado o local antes e sempre dizia que as instruções eram exageradas. Uma opinião burra, num lugar onde o perigo estava escancarado. Naquela noite, ela levou o SUV do sobrinho até o lava-rápido, logo depois da meia-noite. O menino estava no banco do passageiro, gravando vídeos no celular, enquanto os primeiros jatos começavam a cobrir o para-brisa. Quando o carro se aproximou da esteira de tração, as rodas não alinharam corretamente. A dianteira bateu no trilho-guia e ficou torta na plataforma. O sistema pausou sozinho, com luzes vermelhas piscando para indicar o erro. Várias placas alertavam: "Não saia do veículo." Mas Melissa viu aquilo como um contratempo bobo, não como perigo real. Ignorando os protestos do sobrinho, ela colocou o carro em ponto morto, abriu a porta do motorista e pisou descalça no chão molhado e coberto de sabão. As câmeras de segurança mostraram depois que ela se agachou ao lado da roda, tentando empurrar o pneu com as mãos para colocá-lo de volta no trilho. O sistema estava pausado, mas os rolos ainda pingavam água e a esteira permanecia tensa, pronta para reiniciar. Os funcionários na sala de controle não tinham notado o desalinhamento e Melissa também não tentou chamar ajuda. Depois de alguns segundos, a esteira voltou a se mover. Um tranco puxou o carro para frente e a esteira agarrou o pé dela, puxando a perna para debaixo do trilho em movimento. Testemunhas descreveram o momento como um choque. O corpo dela foi puxado para baixo antes que pudesse reagir. Ela ainda tentou se soltar, mas uma das escovas giratórias encostou nela e a prensou contra o SUV com força brutal. A pressão da máquina era de centenas de quilos. O sobrinho começou a gritar e correu do carro desesperado. Os funcionários correram para apertar o botão de emergência, mas alguns segundos já tinham passado. Quando finalmente desligaram a máquina, Melissa estava com as pernas esmagadas sob a esteira e o tórax prensado. O sobrinho e os trabalhadores tentaram libertá-la, mas os ferimentos foram catastróficos. Os socorristas chegaram logo após serem chamados pelos funcionários, mas os danos não permitiram qualquer tentativa de salvamento. As gravações confirmaram toda a sequência.
Foi uma morte totalmente evitável, provocada por uma escolha burra de entrar num lugar onde ninguém deveria colocar os pés. No velório, familiares falaram sobre seu jeito engraçado e carinhoso, mas evitaram comentar como ela havia morrido. O sobrinho contou depois aos parentes que ainda escutava os gritos dela na cabeça, revivendo o momento em que ela se arrastou para consertar algo que não deveria nem ter tocado. Ele disse que a imagem de vê-la sendo puxada pela máquina nunca mais saiu da memória, e que toda vez que passava por um lava-rápido, o trauma voltava. Um lembrete cruel de como a impaciência e a teimosia da tia transformaram um contratempo banal em um pesadelo impossível de esquecer. Número 3. Enterrado vivo no silo de grãos. Era 3 de outubro de 2017, em Des Moines, Iowa. O ar da manhã trazia aquele cheiro típico de colheita, uma mistura de poeira de milho e fumaça de diesel. Num silo de armazenagem de grãos nos arredores da cidade, o dia começou como qualquer outro. Mas uma decisão impulsiva transformaria o trabalho rotineiro em tragédia. Brandon Hughes, com apenas 20 anos, era ajudante em uma fazenda de médio porte que alugava espaço nos silos da região. Era jovem, cheio de energia e determinado a mostrar serviço num setor onde a maioria era formada por homens mais velhos, acostumados a repetir que paciência é tudo. Mas entre os colegas da mesma idade, Brandon era conhecido por zombar das regras de segurança e rir dos hábitos cautelosos dos trabalhadores veteranos. Uma atitude burra que os mais experientes observavam com desaprovação silenciosa. Ele vivia dizendo que seguir normas era perda de tempo, que dava para ser mais produtivo ignorando certas precauções. Só que silos de grãos são um dos ambientes mais perigosos do trabalho rural. Milhares de sacas de milho podem se mover como se fossem água, sugando uma pessoa em segundos. Apesar de parecerem sólidos, os grãos estão sempre se mexendo. A legislação exige o uso de cintos de segurança, observadores e bloqueio dos sistemas antes que alguém entre no silo. Brandon já tinha escutado esses avisos muitas vezes, mas achava exagero. Naquela manhã, ele e mais 3 colegas estavam enchendo um dos silos com milho. O sistema de rosca, ou auger, empurrava os grãos para dentro da estrutura, e o nível subia. Brandon começou a ficar inquieto e anunciou que ia descer surfando pelo milho, uma manobra perigosa que os trabalhadores mais velhos sempre condenavam. Os colegas reagiram na hora, dizendo que era loucura. Mas Brandon deu de ombros, com aquele mesmo sorriso de sempre. As advertências nas paredes do silo e todas as reuniões de segurança não significavam nada para ele. Em vez de se concentrar na operação, subiu na escada externa e se posicionou na abertura superior. Os outros gritavam de baixo, pedindo para ele parar, mas ele ignorou e se jogou na superfície do milho em movimento. No início, parecia que ia dar certo. Ele deslizou alguns metros, rindo enquanto os grãos se moviam embaixo dele. Mas logo a camada cedeu e ele começou a afundar. O riso virou desespero em segundos. Do chão, os colegas viram Brandon se debatendo, sendo engolido como se estivesse em areia movediça. Correram para pegar cordas, gritando para ele se segurar. Ele berrava por socorro, agarrando o que podia, mas cada tentativa só o afundava mais. Em questão de segundos, estava coberto até o peito, depois até o pescoço. Jogaram uma corda, mas ele já não conseguia alcançá-la. A cabeça afundou de vez antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa. A rosca continuou despejando grãos até ser desligada manualmente. Nesse ponto, Brandon já estava completamente soterrado. As equipes de resgate foram chamadas imediatamente, mas o salvamento era quase impossível. Trouxeram máquinas de sucção especializadas para retirar o milho e passaram horas tentando localizá-lo. Quando finalmente encontraram o corpo,
Ele já estava morto por sufocamento, esmagado pela pressão absurda dos grãos. Os 3 colegas que assistiram tudo estavam ao lado do silo, em silêncio, abalados pela rapidez com que o riso se transformou em grito. Um deles deu entrevista para a imprensa local, dizendo que sentia mais raiva do que tristeza, pois Brandon ignorou todos os avisos e obrigou os amigos a testemunharem algo que ninguém nunca mais conseguiria apagar da memória. Número 4. Queda da janela no escritório. Era 21 de agosto de 2015, em Nova York. As ruas de Midtown ferviam com o calor do fim de verão. Táxis buzinavam enquanto multidões de trabalhadores saíam para o intervalo do almoço ou um rápido cigarro. No 18º andar de uma torre de escritórios envidraçada, o que parecia ser só mais um momento de distração acabaria em uma queda violenta, irreversível, com dezenas de olhos testemunhando o que ninguém imaginava ver. Rachel Simmons, com 32 anos, era assistente administrativa numa corretora de seguros de porte médio que ocupava alguns andares daquele prédio antigo. Entre os colegas, tinha fama de ser barulhenta e cheia de opinião. Seu comportamento era impulsivo e ela adorava chamar atenção, seja com comentários sarcásticos em reuniões, seja dominando conversas nos intervalos. Ela não tinha paciência para o que considerava excesso de cautela. Quando a empresa promovia treinamentos de segurança, Rachel zombava na frente de todos, arrancando reviradas de olhos dos colegas. O prédio era da era pré-guerra, com janelas de guilhotina, aquelas que se abrem deslizando para cima. Um tipo de janela que os códigos modernos desaconselham em andares altos. A empresa decidiu não reformar, apenas colou avisos para que ninguém se inclinasse para fora. Durante os intervalos para fumar, Rachel e alguns colegas se reuniam junto à janela. Para ela, aquele espaço não era perigoso, mas sim um palco. Várias vezes se debruçava gritando piadas lá para baixo ou provocando motoristas que passavam. Os colegas se preocupavam, mas só faziam comentários breves. Ninguém realmente achava que ela cairia. Naquela tarde, ela estava com 2 colegas na mesma janela de sempre. Fumavam em silêncio, até que Rachel percebeu uma discussão boba acontecendo entre 2 pedestres na rua. Rindo, ela se inclinou mais do que o normal e começou a gritar provocações. Os colegas pediram que ela parasse, lembrando que estavam muito alto, mas ela ignorou. Uma atitude idiota, só para contrariar. O parapeito era estreito, e o que a mantinha dentro da sala era apenas o equilíbrio sobre o carpete. Quando a discussão lá embaixo terminou, ela continuou procurando algo para cutucar. Viu um homem que olhou para cima com cara de irritado e aproveitou para fazer um gesto grosseiro. Ao girar o corpo, perdeu o centro de gravidade. O movimento deslocou seu peso de forma desequilibrada e as pontas dos pés escorregaram levemente para trás. As testemunhas congelaram no lugar ao vê-la passar da linha da janela. Ela ainda tentou se segurar, agarrando a moldura, mas o impulso já era forte demais. Os gritos dos colegas chamaram a atenção de outros escritórios, mas não houve tempo de impedir. Rachel foi lançada para fora, batendo primeiro na estrutura metálica do andaime montado 2 andares abaixo para obras de manutenção. Não havia trabalhadores presentes naquele momento. A queda foi apenas brevemente interrompida antes de ela girar no ar e se espatifar na calçada, com força catastrófica. Pedestres gritaram e correram para longe enquanto o som da queda ecoava entre os prédios. O trânsito parou e dezenas de curiosos se juntaram, horrorizados. Paramédicos chegaram minutos depois, chamados por alguém que estava na rua. Mas não havia nada a ser feito. Os ferimentos eram incompatíveis com a vida, e ela foi declarada morta ali mesmo. Número 5. Escalando escada rolante na China. Era 23 de julho de 2016, em Pequim, na China. O ar úmido da noite grudava na pele dentro dos corredores subterrâneos do metrô,
enquanto milhares de pessoas cansadas do dia de trabalho seguiam apressadas pelas estações. No meio daquela multidão, um estrangeiro se destacava, não pela aparência, mas pelo que estava prestes a fazer. Darren Phillips, com 28 anos, era natural de Leeds, na Inglaterra, e trabalhava como professor de inglês em uma escola de idiomas particular em Pequim. Seus alunos o achavam engraçado e espontâneo. Já os colegas sabiam bem de sua imprudência. Saídas noturnas com ele sempre terminavam em confusão. Pulos em canais, escaladas em telhados ou corridas contra táxis em avenidas movimentadas. Para Darren, perigo não era algo a evitar, era combustível para aparecer. Quando bebia, seu julgamento desaparecia, e o que mais importava era o aplauso dos outros. Muitos amigos já tinham parado de sair com ele, cansados das confusões que deixava pelo caminho. Não havia nada de complexo em uma escada rolante, e justamente por isso ela era perfeita para virar palco. As escadas rolantes nas estações de metrô de Pequim são especialmente longas e inclinadas, feitas para transportar grandes volumes de pessoas com eficiência. Possuem mecanismos de segurança como botões de emergência e placas metálicas nos pontos de transição, mas tudo depende do uso consciente por parte dos usuários. Naquela noite, depois de beber muito com colegas em um bar próximo, Darren anunciou que iria vencer a máquina. O plano dele era subir correndo pela escada rolante que descia, enfrentando o fluxo de dezenas de passageiros cansados. Os amigos riram com nervoso, tentando convencê-lo a parar, mas Darren vivia de desafiar tudo. Ele disparou escada acima, camisa meio para fora da calça, tênis frouxo, gritando por cima do barulho da estação. Seguranças que estavam no mezanino o viram na hora e começaram a gritar, mandando ele parar. Darren acelou de volta, rindo. Enquanto subia, os passageiros se espremiam para os lados, tentando não ser derrubados por ele. A cena ficou tensa. Ele escorregou mais de uma vez, o equilíbrio oscilando enquanto a escada continuava puxando na direção oposta. Na metade do caminho, um colega tentou agarrar seu braço, mas ele se soltou com uma gargalhada. Os guardas corriam pela escada ao lado, gesticulando com desespero. Darren ignorava tudo, alimentado pelos olhares e atenção. Perto do topo, o pé esquerdo dele enroscou num dos degraus em movimento. Ele tropeçou e bateu com força no corrimão. Mas, em vez de se recuperar, a perna deslizou para dentro do vão estreito entre os degraus e a placa de transição. Testemunhas contaram que foi um momento terrível. A engrenagem agarrou sua perna e começou a puxar. A escada não parava. As lâminas da estrutura o pressionavam, rasgando enquanto as pessoas gritavam. Várias pessoas tentaram ajudar, recuando ao mesmo tempo em pânico, com pais protegendo os filhos da cena. Alguns passageiros apertaram os botões de emergência, mas o tumulto atrapalhou a resposta. Os seguranças finalmente desligaram o equipamento, mas Darren já estava preso. O sangue escorria pelos degraus. Equipes de resgate chegaram rapidamente. Usaram ferramentas hidráulicas para abrir a estrutura e libertá-lo. Ele ainda estava vivo, mas gravemente ferido. Apesar dos esforços dos paramédicos, morreu pouco depois de ser retirado. Uma vida perdida por uma máquina que, usada corretamente, não teria causado nenhum dano. Em Leeds, o funeral teve apenas familiares próximos e alguns ex-colegas da escola. A irmã foi quem leu a única homenagem, não mencionando o que causou sua morte, mas relembrando o menino que ele tinha sido. A cerimônia foi pequena e, segundo os parentes, marcada tanto pela tristeza quanto por um sentimento de vergonha. Número 6. O elevador e o desafio estúpido. Era 19 de maio de 2018, em Chicago, Illinois.
A madrugada mal tinha começado em um quarteirão residencial no centro da cidade e os últimos convidados de uma festa saíam aos poucos do prédio. No saguão, um grupo de amigos aguardava o elevador sem saber que uma brincadeira alimentada por álcool e arrogância terminaria de forma trágica. Nicole Adams tinha 30 anos e trabalhava no varejo, pulando de loja em loja e em empregos temporários, sempre nos centros comerciais da cidade. Entre os amigos, era conhecida não pela confiabilidade, mas pela imprudência. Vivia desafiando avisos, fumando em locais proibidos, atravessando ruas movimentadas no sinal vermelho, como se regras fossem um incômodo pessoal. Quando bebia, esse comportamento se intensificava e pequenas provocações viravam riscos físicos reais. Elevadores modernos contam com sensores de presença, travas nas portas e sistemas de freio mecânico pensados para manter todos seguros, desde que os usuários ajam com normalidade. Os sensores de cortina de luz impedem o fechamento das portas quando alguém está no vão. Mas se a pessoa se posiciona em um canto ou encosta de lado, os sensores podem não detectar a presença. Se a porta se fechar completamente e o sistema travar, o elevador pode se mover mesmo com partes do corpo no vão, o que é letal. A festa tinha durado até depois da meia-noite, e quando Nicole e os amigos chegaram ao saguão, todos já estavam alterados. O elevador chegou, as portas se abriram e ela decidiu fazer graça, anunciando que ia pegar carona nas portas. Os amigos pediram para ela parar, mas ela tratou o alerta como provocação. Quando as portas começaram a fechar, Nicole se posicionou com o corpo meio dentro, meio fora da cabine, agarrada ao batente com um dos braços.